Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Flamengo ou torcedora do Flamengo, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Olha só, nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o Dalbert, que é o jogador Dalbert, que pode perfeitamente chegar no Flamengo. É um jogador especulado hoje no Flamengo como possível reforço do Mengão para 2022. É um jogador interessante? Vale mesmo a pena? Vale a pena investir num jogador como esse? Vamos lá. Antes de quaisquer coisas, gente, importa reconhecer que o Flamengo precisa muito de um lateral esquerdo. O Flamengo hoje não tem um lateral que consiga entregar o tipo de jogo que essa equipe certamente vai praticar com o próximo técnico, com Paulo Souza. O lateral que o Flamengo tem hoje à sua disposição, que é o Felipe Luiz, de muita habilidade, de muita condição técnica, de ótima leitura de jogo, de muita inteligência tática, de muito entendimento do jogo, enfim, não é um lateral para este Flamengo do técnico Paulo Souza. Ele é tipicamente um lateral. Ele não é propriamente um ala, ele não consegue ter esse jogo de profundidade que a equipe precisa. Por outro lado, a gente percebe claramente que não dá para descartar o Felipe Luiz. Enquanto ele for jogador de futebol, não é um jogador descartável, não é um jogador, por exemplo, que mereceria entrar numa barca, né? Uma barca necessária no Flamengo, uma barca que poderia perfeitamente levar os dois Diegos, o Ribas e também o Diego Alves, René e outros jogadores ali, que não estão entregando tanto assim como se espera, né? Ou pelo menos diante daquilo que, por exemplo, que recebem, né? Enfim, o Flamengo precisa sim de um lateral. Acho que o Felipe Luiz pode perfeitamente ser colocado sim. Muita gente tem esse debate aí, defende no debate de que o Felipe Luiz poderia ser um volante. Eu concordo. Ele poderia perfeitamente ser um volante para o Flamengo. O Felipe Luiz também pode ser, a meu ver, um ótimo zagueiro, uma linha de três, o zagueiro aberto pela esquerda. É um jogador que tem muita... Não é fácil para um jogador de linha virar zagueiro e tudo dá certo. A gente via no Arão que ele tinha alguns momentos muito bons e outros momentos mais complicados. O que faltava para o Arão, especialmente, era o problema do entendimento de que ele era o último homem. Faltava muito isso para ele. E acho que o Felipe Luiz ele se destaca justamente porque parece que é justamente o que ele tem de bom. Essa noção de posicionamento. Ele sabe perfeitamente, ele poderia ser colocado como zagueiro e aparentemente ele não perderia essa noção de que, bom, eu sou o último homem agora, então eu tenho que ter responsabilidade. Ao mesmo tempo, ser o último homem não significa que o zagueiro precisa ficar o tempo inteiro ali fechando linha, ali preocupado com a defesa, ali preocupado com aquele espaço, ali preocupado com o entorno da área. Não pode. Que muitas vezes ou é uma coisa ou é outra. Ou o zagueiro tenta jogar e aí ele não entende que ele é o último homem e às vezes não ajuda, às vezes a equipe leva gol nas suas costas. Às vezes o zagueiro, até por ser muito conservador e medroso, ele fica muito parado ali na primeira linha e aí acaba não contribuindo para o jogo da equipe, porque é muito importante hoje que o zagueiro também jogue. É muito importante hoje que o zagueiro também participe da construção do jogo. Defender hoje para uma equipe é algo que todos precisam fazer. Todos. Atacar, de certa forma, todos de uma maneira ou de outra poderiam também, mas construir jogo, sobretudo construir jogo, é algo que precisa acontecer com todos os jogadores da equipe, gente. Até o goleiro. Né? O zagueiro nem se fala, entende? Então é necessário, por exemplo, que o zagueiro tenha esse papel também de construtor. O Felipe Luiz é um típico zagueiro, gente. Ele tem esse cacoete de zagueiro e também seria um ótimo zagueiro, um típico zagueiro construtor. Então é muito importante, né, que o Felipe Luiz não seja descartado realmente. Mas aí fica aquela questão. O René não é jogador para o Flamengo. Com todo respeito ao René, não serve. Não dá, sabe? E também é outro que tampouco consegue, por exemplo, aprofundar campo. Então esse é o grande ponto do Felipe Luiz. Ele não é jogador para aprofundar campo. E quando ele tenta ir muito para o ataque, aí a equipe geralmente tem muito problema no setor. E o Dalbert seria interessante? O Dalbert poderia ser interessante se a gente pensar tudo isso. Por quê? Porque ele não é um jogador perfeito. Ele tem alguns problemas, tem algumas lacunas no jogo dele, mas ele tem alguns detalhes no seu jogo, no jogo que ele pratica, no futebol que ele pratica, que pode, por exemplo, se associar a outros aspectos da equipe do Flamengo, e aí a gente pode ter no Flamengo um belíssimo jogador. Um reforço muito interessante. Mas o Dalbert, ele já passou pela base do Flamengo, é verdade. Não foi tudo isso também, mas também não foi mal, não. Vamos com calma. Lá na Europa não está fazendo sucesso. Olha, vamos com calma também. Tem muita gente falando um monte de coisa aí, às vezes sem ir atrás, sem estudar direito, não sabe muito o que está falando. Às vezes, na verdade, com pouca paciência também. Evidentemente que há muitos outros laterais esquerdos que poderiam ser recrutados e contratados pelo Flamengo. Poderiam, perfeitamente. No mercado sul-americano tem muito bons nomes. Né? Mas o Dalbert também é um nome interessante que pode chegar no Flamengo e fazer um trabalho muito relevante para a equipe rubro-negra. E como é que isso se daria?
Por que ele é interessante? Porque como é que esse bom trabalho se daria no Flamengo? Vamos lá. O Dalber é sobretudo um lateral ofensivo. Ele é um lateral, por exemplo, que no Cagliari, onde ele joga agora, geralmente a equipe faz uma linha às vezes de 5 ali. Quando a equipe vai com uma linha de 5, 5 mesmo, gente, 5, não é 3 não, 5, porque você tem ali 2, por exemplo, laterais que se comportam como laterais defensores, nesse caso é uma linha de 5 com 5 mesmo. Né? Nesse caso, o Dalber, em tal situação, ele é colocado um pouco à frente. Às vezes, aí geralmente quando tem uma linha de 5, você tem uma linha de 4 à frente, né? De 3. Nessa linha de 3, né, que são espécies de volantes meias, né? O volante meia aberto ali pelo setor esquerdo é o Dalber. Ele joga naquela posição. Então, pouco a pouco, ele foi aprendendo também a ter esse cacuete, ter esse jogo aí também pelo centro do campo. Ele está aperfeiçoando muito esse jogo dele, ele está ganhando bastante entendimento tático do jogo na Itália, que é um lugar por excelência, que ensina muito o jogador a ter entendimento tático do jogo. Ele está aprofundando o seu entendimento, está amadurecendo taticamente, na minha opinião. Isso acontece muito no Cagliari em função dele, muitas vezes, pisar ali no meio de campo. Quando o Cagliari joga, por exemplo, com a linha de 3, ele certamente joga ali, como ala, né, ala pela esquerda. Quando o Cagliari joga com uma linha de 4, muitas vezes é colocado também no meio de campo aberto, né, para fazer esse trabalho de extremo. Então ele é sempre tido como um lateral, né, lateral ala, ou lateral que pode até mesmo virar extremo. Ele não é muito visto pelo técnico do Cagliari como um lateral defensivo. E acho, sinceramente, que defensivamente ele não é um jogador interessante. Acho que a recomposição dele deixa a desejar em muitos pontos. A recomposição dele, às vezes, parece que não apresenta aquele time, a hora certa do cara saber, agora tem que voltar para a primeira linha, tal, tem que voltar para o primeiro campo, o campo de defesa. Parece que ele tem uma dificuldade de entender essas coisas ainda. Mas qual é a questão? O cara que não sabe para se recompor, Josa, o cara que não é bom na marcação, e não é, para recompor na marcação, ele não é muito bom. Ele é muito bom na construção ali na frente. Então como é que um jogador desse pode ser interessante para o Flamengo? Porque o Flamengo poderia ter, numa situação, por exemplo, de 3 zagueiros, o Flamengo poderia ter, por exemplo, um Felipe Luiz aberto pela esquerda, que é um cara que tem todo o entendimento ali, por exemplo, dos espaços, é um cara que pode fechar perfeitamente esses espaços aí, e aí, meu amigo, passa nada. E aí, por exemplo, isso pode aliviar bastante para o Dalber no sentido da recomposição, no sentido das suas possíveis falhas defensivas. Então a gente teria, portanto, um lado do campo perfeito, porque você tem ali um lado do campo completo, no seu primeiro campo, com um jogador que sabe, por exemplo, proteger muito bem o setor, que seria o Felipe Luiz, e no campo de ataque você tem também pelo corredor, além do extremo, um jogador que poderia também fazer esse trabalho. Só que o Dalber não é aquele jogador que marcaria muito, ele marca mal diante da qualidade do jogo ofensivo dele. Mas ele não é que ele marca tão mal. E ele pode perfeitamente, numa situação, por exemplo, de precisar recompor apenas para o meio campo, sem precisar voltar totalmente ao campo de defesa, recompondo aí até o setor, por exemplo, do meio de campo. E para isso, eu acho que ele faz isso muito bem. Quando ele precisa recompor até o meio de campo, acho que ele apresenta muitas vantagens. Ou seja, para tanto, importa demais que o Flamengo tenha uma sustentação naquele setor esquerdo ali do primeiro campo. E isso o Flamengo teria como jogador, como Felipe Luiz, ou se não for o caso do Felipe Luiz, ou se ele for colocado, por exemplo, como um volante, né, um zagueiro que o Flamengo precisaria contratar para aquele setor. Porque, de fato, talvez o Flamengo precise mesmo contratar um zagueiro também, além de um lateral esquerdo. Então eu diria que nesse sentido há um casamento perfeito entre as qualidades do jogador, as características do jogador, Dalber, e também aquilo que ele poderia encontrar no Flamengo. Os fatores de recepção poderiam aliviar aquilo que o jogador não tem de melhor, gente. E poderia, por exemplo, empoderar, né? E oportunizar muito mais aquilo que ele tem de melhor no seu jogo. Por isso ele poderia ser um jogador interessante para o Flamengo. Né? Ele está com 28 anos, perto de 29 anos aí, tem muito futebol ainda pela frente, é um jogador que está muito experiente nessa questão tática, essa questão, por exemplo, de não voltar na hora certa, é algo que ainda pode aprender, ele pode evoluir também nisso, a questão que ele marca não tão bem nesse momento, quando a gente pensa, por exemplo, a forma como ele ataca. Ele é um jogador, por exemplo, que desarma bem quando precisa. Quando ele está na primeira linha e ele precisa desarmar, ele tem um bom desarme, ele chega muito bem, né, ali no jogador da equipe adversária. Acho um tanto quanto afoito para algumas situações, principalmente quando ele recupera a bola naquele setor defensivo, parece que não tem mesmo esse cacuete ali na defesa, né? Não é tão horroroso, mas parece que não tem muito isso. Mas ele, por exemplo, quando ele recupera essa bola, ele toca rapidamente, perfeito. Quando ele pega a bola, recupera a bola naquele setor de defesa e tenta avançar com ela, aí geralmente não funciona tão bem assim, da mesma forma como quando ele recebe essa bola ali perto do balão de meio de campo ali, sabe? No setor esquerdo, mas perto da linha do meio de campo. Quando ele recebe a bola naquele setor, a aceleração dele ganha
muita qualidade, gente. Ganha muita qualidade. Então a gente teria, portanto, um lateral para aprofundar campo, enquanto o Bruno Henrique trabalharia praticamente daquilo, da maneira como ele gosta, gente, como ele curte, como ele quer jogar sempre. É fazendo diagonal e se apresentando ali no centro da área como mais jogador em condição de marcar. Ou seja, o Dalber daria para o Flamengo também essa boa condição, uma condição de melhorar o jogo do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique poderia fazer perfeitamente aquilo que ele gosta de fazer, que é centralizar e buscar a situação para o arremate. O Flamengo hoje não faz muito bem isso, porque os jogadores não costumam aprofundar muito. Os jogadores extremos do Flamengo, não é que não costumam aprofundar, eles não contam, por exemplo, com um lateral pela esquerda que aprofunde muito o campo. Então, nesse sentido, muitas vezes eles precisam fazer isso, e aí eles perdem a oportunidade de ser mais um jogador em condição de anotar, de marcar ali no centro da área. Então, nesse sentido, eu acho que o Dalber seria, sim, um jogador interessante para o Flamengo, e acho que o Flamengo tem que começar a ir ao mercado logo, gente. Não pode demorar muito não, tem que começar a apresentar seus novos reforços, já que o novo técnico praticamente aí já está anunciado, enfim, e agora precisa buscar reforços. Um lateral esquerdo é necessário, e diria para vocês que o nome do Dalber, em tese, não seria um nome ruim para o Flamengo. É isso.